Olá, meninos! Vamos iniciar mais uma aula, tá? Para vocês conseguirem realizar a atividade para essa semana. Então, o tema de hoje é Primeira Guerra Mundial, que o período é de 1914 a 1918. Mas antes de iniciar a explicação do conteúdo, vou deixar aqueles recados importantes, né? Que assista essa videoaula quantas vezes vocês acharem necessário. Revejam, vejam, façam anotações, pause toda vez que vocês forem responder a atividade, leia os enunciados com atenção, os textos com atenção. Eu tento ser de forma muito objetiva, tanto nos textos quanto aqui, para que vocês não fiquem perdidos na hora de responder, tá? Façam também com seriedade e comprometimento, lembrando sempre que toda atividade feita por vocês são convertidas em nota e frequência. Então vamos iniciar aqui a parte 1 da videoaula, até porque o conteúdo é grande. Então, as causas da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial eu dividi em 4 fatores, que primeiro foi a disputa imperialista, mas para a gente entender o que foi disputa imperialista, a gente precisa entender o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, conteúdo esse que vocês aprendem lá no 8º ano, é aquele período em que a Inglaterra, pioneira, começa a se industrializar, começa a surgir as primeiras fábricas e ela começa a mudar seu modo de produção. A partir da industrialização da Inglaterra, outras nações também começam a se industrializar e aí vai começar o período que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, que é quando as nações passam a buscar matérias-primas. E esse imperialismo, neocolonialismo, é quando essas nações invadem ou vão, em busca dessas matérias-primas no continente africano e asiático. Chegando lá, elas vão começar a disputar, né? Eu quero esse pedaço, não, sou eu que quero, aquela disputinha ali, aquela ranhura. Essa ranhura também vai surgir a partir da Guerra dos Balcãs, também, que eu falei na última aula para vocês, não coloquei aqui, mas eu falei lá na outra, que é aquele conflito que ocorre pelos territórios remanescentes do Império Otomano, também é uma ranhura entre as nações. O nacionalismo, que é aquele ideal em que os líderes das nações disseminam dentro dos territórios na civilização, para que a civilização possa ser leal, possa amar e possa lutar pelo seu país. As alianças militares que vão surgir a partir de conflitos, querendo ou não, aquelas nações que têm interesses em comum vão se aliar. E a corrida armamentista, que é o fortalecimento das nações militarmente, beleza? Então bora lá. Alianças militares, né? As alianças militares da Primeira Guerra Mundial é dividida em 2 blocos principais, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente é formada por Inglaterra, o Reino Unido, a França, a Rússia, e a Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália, nesse período aqui, ela vai iniciar ao lado da Tríplice Aliança, mas em determinado da guerra ela vai trocar de lado, porque a Inglaterra vai oferecer ela territórios e também alguns acordos. E ela então decide trocar de lado e ficar com a Tríplice Entente, tá bom? Esses 3 nações aqui que eu coloquei são aquelas testa de ferro, são aquelas mais fortes. Mas entre elas tem as outras nações que vão se unir a elas durante esse conflito de escala mundial, tá bom? Que foi a corrida armamentista. Corrida armamentista, querendo ou não, foi aquela fase em que as nações começaram a se militarizar, a melhorar seu poderio militar, para que, quando ocorresse de fato o conflito direto, né, seja ele territorial, seja no mar ou por ar, eles já estivessem preparados. Então, o objetivo central da corrida armamentista foi de fortalecer, até porque eles não iriam esperar que o conflito realmente iniciasse com eles despreparados, ok? Então, essa fase de se militarizar, de melhorar seu armamento, seja produzir ou comprar, é chamado de corrida armamentista. Então, vamos entender aqui as declarações de guerra para a gente conseguir saber quem pertencia a qual lado e quem declarou guerra a quem nessa linha do tempo que eu fiz para vocês. Então, em 28 de junho, ocorre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro, que era do lado da Alemanha e da Itália, da Tríplice Aliança. Em 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia devido a esse assassinato. Só que
A Sérvia tinha uma aliada, que era a Rússia. E a Rússia era do lado da Tríplice Entente. Em 31 de julho ocorre o assassinato do líder socialista pacifista francês Jean Jaurès. França já vai ter um conflito aqui. França era do lado de quem? Da Tríplice Entente, da Inglaterra e da Rússia. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia, França e a Alemanha declaram mobilização geral. Então, vamos entender, Império Austro-Húngaro, que declara guerra à Sérvia, que a Sérvia era aliada da Rússia e que a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Então, aqui, os blocos vão se dividindo, um vai declarando guerra ao outro, eles vão se separando, cada um defendendo ao seu ideal, defendendo seu território. Em 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. Em 4 de agosto, as tropas alemãs cruzam a Bélgica, que era um país neutro, e entram na França. O Reino Unido declara guerra à Alemanha. Reino Unido, Inglaterra, Tríplice Entente. 19 a 24 de agosto, batalha de fronteiras no norte, fronteira franco-belga, e no leste, fronteira franco-alemã, que é esse período aqui em que as tropas alemãs passam pela Bélgica e invadem a França, tá? Só que a França não vai ter força suficiente, ela vai recuar. Em 23 de agosto, o Japão declara guerra à Alemanha. Então aqui, vai entrando em um conflito por causa de que o seu aliado foi declarado guerra ou de que seu território foi invadido. Então essas alianças são formadas para que eles possam se defender e se proteger. Então, quando a gente para observar essa linha do tempo aqui, a gente consegue entender por que a Alemanha ficou do lado do Império Austro-Húngaro, que era aquele ideal de pan-germanismo, aquele ideal de que os países de origem germânica deveriam se unir, por que a Inglaterra declara guerra à Alemanha, né? Enfim, são fatores que você vai conseguir entender a partir de toda essa linha do tempo aqui. Eu coloquei no final aqui para vocês que o Japão também entra na guerra contra a Alemanha, porque a Alemanha também começa a querer invadir seu território lá, aquelas colônias que pertencem ao Japão. Então, a partir do momento que a Alemanha começa a invadir aqui, tanto na Primeira e depois também na Segunda Guerra, ela passa a criar inimigos. E a partir do momento que eles passam a criar inimigos, vai iniciar o conflito de forma direta, o conflito em batalha territorial e a mobilização de soldados e armas vai ser em grande escala, ok? Então, pare um pouquinho para analisar aqui essa linha do tempo, analisem quais são os blocos, né, os dois blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, por que eles se uniram, qual era o objetivo em comum e o que se ocasionou, tá beleza? Então, a partir dessa parte 1 aqui, vocês já vão conseguir entender o que foram as declarações de guerra, o que motivou essas declarações de guerra, o que foi a corrida armamentista, o que foi a disputa imperialista e o que era o nacionalismo exagerado, tá bom? Então, na parte 2, eu vou falar mais um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial e também como ocorreu o fim dela, né?